vamos iniciar essa segunda parte deste módulo sobre fotometria e conceitos básicos, mergulhando definitivamente nos pilares, naquilo que eu falei que é o tripé da fotometria. Mas antes da gente entender quais são os elementos que constroem a fotometria, os elementos desse tripé, eu quero compartilhar com você como eu defino a fotometria. Então, fotometria para mim é simplesmente a relação do bêbado e a equilibrista. Mas como assim o bêbado e a equilibrista? Você já deve ter ouvido a belíssima composição do João Bosco, o bêbado e o equilibrista, e eu defino dessa maneira a fotometria por quê? Primeiro, como a gente já viu, a fotografia ela é o resultado da incidência do seu olhar, da intervenção do fotógrafo na realidade. E ela depende do equilíbrio ideal entre sensibilidade do fotógrafo e as técnicas fotográficas. E aí, por fim, isso tudo, esses dois itens, com a medição ideal da fotografia, da luz que vai compor a fotografia, é o que vai tornar uma fotografia bela, que vai fazer dela melhor. Então, o bêbado, porque para poder medir bem a luz, você precisa de um objetivo e você precisa ousar. Você precisa perder a vergonha de tentar. Você precisa se despir, você precisa se jogar, exacerbar a sua sensibilidade. Então, por isso o bêbado, porque como bêbado nós devemos exacerbar a nossa sensibilidade, quebrar um pouco dos pudores e não ter medo dos riscos. Por isso o bêbado, que está aliado à sensibilidade do fotógrafo nesse processo. E a equilibrista, por quê? Assim como a equilibrista precisa se equilibrar e equilibrar os objetos durante o seu número, você também vai precisar equilibrar os três itens fundamentais da fotometria, que são o ISO, o diafragma e o obturador. Então, a abertura do diafragma, a velocidade do obturador e o ISO são os itens desse tripé da fotometria. Então, seja um bêbado, exacerbe a sua sensibilidade, perca os pudores em relação aos riscos e às tentativas, às experiências e seja equilibrista. Consiga equilibrar o universo desses três itens. Então, fotometria é a relação o bêbado e a equilibrista. Mas vamos entrar especificamente nesse universo para entender onde entra o bêbado e onde entra o equilibrista em cada um dos itens deste pilar, desse tripé da fotometria. Então, para ficar claro, trago mais uma vez o desenho da composição da imagem, de como é criada a imagem dentro de uma câmera digital, dentro de uma DSLR especificamente. Estou aqui para vocês verem. Bem, a luz entra aqui pela lente, que é também chamada de objetiva. Então aqui tem os espelhos da lente, a luz vai entrar aqui, a setinha amarela. Aqui é que está a abertura do diafragma, esse item aqui, ó, a abertura do diafragma é isso aqui. A visão frontal é essa aqui, é esse octógono aqui que vai abrir mais ou fechar mais para deixar mais luz entrar ou para menos luz entrar. Então, essas duas barrinhas representam aqui o tamanho da abertura do diafragma. Então, está aqui com essa abertura, a luz consegue passar por aqui. E aí, na imagem normal, esse espelho aqui branquinho, ele vai estar aqui em 45 graus para refletir a imagem para o pentaprisma e você conseguir visualizar aqui atrás no Viewfinder. Você já viu melhor isso no módulo anterior. Mas aqui o obturador está aberto, que é essa barrinha azul aqui. E ela fica tapando aqui para que a luz não chegue até o sensor. O sensor são essas barrinhas coloridas aqui, em vermelho, verde e azul. RGB, que é o padrão de cor-luz, como a gente já viu também no módulo passado. Então, o obturador aqui está aberto. O obturador, se fala de velocidade do obturador, porque é como se fosse uma molinha, que vai aqui, ó, tapar uma hora e depois, como a gente já viu também no módulo passado, ele vai ter um tempo específico que ele vai
vir para baixo vai abrir para que a luz possa chegar até o sensor e escrever a imagem, e depois daquele tempo específico ele volta e já fecha novamente e não entra mais luz para o sensor. A imagem está escrita ali. E o ISO é a sensibilidade desse sensor aqui à luz. Se ele vai ser mais sensível à luz ou se ele vai ser menos sensível à luz. Se é mais sensível à luz, capta mais luz. Menos sensível, capta menos luz. A abertura aqui do diafragma. Mais aberto, quanto mais aberto for esse octógonozinho aqui, essas barrinhas, mais luz vai entrar. Quanto mais fechado, menos luz entra. O obturador, quanto mais tempo fica aberto, maior a quantidade de luz que vai conseguir entrar. Quanto menor for o tempo, menor vai ser a quantidade de luz que vai conseguir entrar. E a fotometria é o equilíbrio ideal entre esses três itens para que nós possamos fazer a fotografia. Quando esses três itens estão equilibrados naquela reguinha que vai do -2 até o +2, o ponteiro vai estar no meio, indicando o equilíbrio ideal. E aí a gente passa agora para compreender melhor cada detalhe e cada item desse, como funciona, porque a gente vai precisar equilibrar, mas vai precisar equilibrar de acordo com o objetivo da fotografia. E para cada coisa que a gente quiser fazer, a gente vai precisar aumentar um e diminuir outro, ou diminuir um e aumentar outro. Então a gente vai estar sempre diminuindo e aumentando e tentar equilibrar de acordo com o objetivo da nossa fotografia. O primeiro ponto é a abertura do diafragma, é o primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês. Então deixa eu pegar mais uma vez a câmera, que está aqui do lado. Pronto, aqui ó. Isso aqui é a lente objetiva. Aqui está a lente objetiva. Esta lente aqui que vocês estão vendo, é uma lente de 50 milímetros. É uma lente de 50 milímetros e de 1.8. Então, isso aqui é câmera, isso aqui é uma Canon T3i, que eu utilizo um grip aqui embaixo, que serve como suporte para poder fazer fotos na vertical e me fornece a possibilidade de usar duas baterias ao mesmo tempo. Faz com que eu ganhe mais tempo de energia na câmera na hora dos cliques. Então, aqui dentro da lente é que vai ficar o diafragma. O diafragma é esse octógonozinho que está aqui dentro da lente para deixar entrar mais luz ou menos luz. Então, aqui como vocês visualizam no slide, que eu tenho a lente e eu tenho diferentes tamanhos de abertura aqui. Então, eu tenho a abertura 22 até o 1.4. É muito importante lembrar que quanto maior for o número, menor vai ser a abertura. A relação é inversamente proporcional. Quanto maior é o número, por exemplo aqui, o 22, você pode ver que o buraquinho é bem pequenininho, aqui o 16 também, bem pequenininho, e o número maior, abertura menor. Número maior, abertura menor. Abertura menor, número maior. É bom fixar isso, a relação é inversamente proporcional. E aqui, o número menor, no caso do 1.4, eu tenho o diafragma completamente aberto aqui, ó, nesse exemplo. Aqui também, para você ver melhor. Então, o diafragma é esse octógonozinho que vai estar dentro da câmera que vai regular. Se eu tenho mais espaço para a luz entrar, obviamente, mais luz vai conseguir entrar. Se eu tenho menos espaço, menos luz vai entrar. Então, a abertura do diafragma fica na lente e o papel da abertura do diafragma é controlar a quantidade de luz que passa pela lente que vai chegar até o sensor da sua câmera para poder criar a imagem dentro da sua câmera. E o diafragma funciona como a íris do seu olho. Você já deve ter percebido que quando tem muita luz no seu ambiente, você vai ver que a sua íris, a sua pupila vai estar dilatada. A íris vai estar maior quando tem pouca luz. Quando tem muita luz, a sua íris vai estar bem menor, que é justamente para que entre menos luz, que é para controlar a quantidade de luz que passa pelos seus olhos. Então, o diafragma tem a função similar à íris dos seus olhos. Se tem pouca luz, precisa que mais luz entre, então a abertura maior. Se tem muita luz, tem que filtrar, tem que menos luz entrar, então abertura menor. Essa é um pouco a lógica da abertura do diafragma. E a abertura do diafragma vai influenciar diretamente em um ponto fundamental na construção da fotografia e na composição fotográfica, que é a profundidade de campo. Durante o material de lançamento, a gente falou na profundidade de campo.
E a gente já viu que quanto maior for a abertura, menor vai ser a profundidade. Assim como um número, lembre, o número que vai aparecer na sua câmera, se for f/22, é um número grande. Então quer dizer que a abertura é muito pequena. Se for f1/1.4, é um número pequeno. 1.4 é pequeno, então quer dizer que a abertura vai ser maior. Assim como a relação entre o número mostrado e a abertura do diafragma é inversamente proporcional, a relação da abertura do diafragma com a profundidade de campo também é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior for a abertura, quanto maior o espaço aberto, menor vai ser a profundidade de campo. E o que é a profundidade de campo na prática? A profundidade de campo é o quão profunda a imagem parece. É a definição daquilo que vai estar em foco, que vai estar em destaque na cena. Quando você vê, por exemplo, um editorial de uma revista de moda, ou quando você vê um retrato, é comum que você veja o fundo, a imagem é um fundo completamente desfocada e a pessoa que aparece lá na frente completamente focada. Então é o destaque que se dá. Isso está relacionado à profundidade de campo. É a profundidade de campo quem media esse processo, quem determina o foco, quem determina o destaque da cena. Isso é feito nos editoriais de moda e nos retratos para que a sua atenção fique focada na pessoa, naquele objeto central, e que não fique no cenário. Então a profundidade de campo vai ser isso. Quando você tem um ambiente lá atrás muito desfocado e a pessoa, o objeto aqui na frente muito focado, é porque tem pouca profundidade de campo. E por que pouca profundidade de campo? Porque você não vê muita nitidez no que está atrás. Então você não consegue perceber a profundidade. Você não consegue perceber a profundidade da cena. Então por isso é baixa profundidade de campo quando tem um cenário muito desfocado atrás e um grande destaque, uma grande nitidez, um grande foco no objeto central, no objeto da frente, na pessoa que está à frente da imagem. E quando você consegue ver claramente, nitidamente, a profundidade da imagem, você consegue ver com nitidez o cenário atrás, é porque tem uma maior profundidade de campo. Então, a profundidade de campo é simplesmente o destaque que um objeto recebe e que interfere na sua percepção da profundidade da cena. Então, se você não consegue perceber a profundidade da cena porque está tudo desfocado, tem pouca profundidade de campo, porque você não consegue perceber o quão profunda aquela cena é, você não consegue ter a nitidez da profundidade. E se está com bastante nitidez, você consegue perceber até onde vai a cena, você consegue perceber a profundidade. Com nitidez é porque a cena tem mais profundidade de campo. E a relação dessa profundidade de campo com a abertura do diafragma é inversamente proporcional. Ou seja, maior abertura, menor profundidade de campo. Menor profundidade de campo, maior abertura. E se eu tenho menor abertura, eu tenho maior profundidade de campo. Maior profundidade de campo, menor abertura. Então, essa é a relação da abertura do diafragma com a profundidade de campo. E, para vocês terem um exemplo bem prático, aqui eu fiz 3 fotos para exibir para vocês com aberturas diferentes para que vocês conseguissem perceber. É importante falar que vocês vão perceber aqui na descrição, ó, da fotografia, o ISO está diferente aqui. Por quê? Se eu vou mexer na abertura, eu preciso controlar os outros itens para equilibrar, para que eu tenha a quantidade de luz ideal. Para manter a quantidade de luz ideal, se eu mexo em um dos itens, eu preciso regular os outros para manter o equilíbrio da quantidade de luz para poder fazer a minha foto. E aqui vocês conseguem perceber claramente porque eu descrevo aqui os valores para a imagem. Essa imagem aqui foi com f/1.8. A abertura do diafragma vai ser sempre simbolizada com um f/ antes do número. Lembre-se, a abertura do diafragma sempre é f/ antes do número. Essa é a representação visual da abertura do diafragma. E lembre-se, se o número aqui é pequeno, quer dizer que isso mesmo, número pequeno, abertura do diafragma maior. Então, você pode ver aqui tem 1.8, aqui eu tenho 8 e aqui 22. Então, essa é a menor abertura. Aqui no 8 eu já tenho uma abertura mediana e no 1.8 eu tenho uma abertura muito grande do diafragma da minha câmera. Então, você pode ver aqui eu utilizei o ISO 1600, a velocidade do obturador, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, assim como o ISO, que são
A velocidade do obturador é 400 e a abertura 1.8. Número menor, abertura muito maior. Então aqui, ó, o foco está aqui nesse objeto, que foi uma lembrança que eu trouxe de Buenos Aires. E aqui você pode ver que aqui está completamente focado o objeto. Aqui no objeto do centro. Essa caixinha de música aqui adiante está menos focada, desfocada, e aqui lá atrás está completamente desfocada. Então veja que aqui eu tenho pouca profundidade de campo. Maior abertura, menor profundidade de campo. Aí aqui eu já vou para um nível intermediário. Você já consegue ver com mais nitidez aqui, ó, essa imagem, que eu utilizei a abertura 8. Então, se eu tenho uma abertura um pouco menor, ou seja, o espaço por onde passa a luz, o diafragma está um pouco mais fechado, eu tenho um pouco mais de profundidade de campo. Perceba que aqui você não tem clareza nenhuma da profundidade, porque está completamente desfocado aqui atrás e está também desfocado aqui na frente. No entanto, nessa segunda imagem, você já tem um pouco mais de nitidez, você já consegue perceber mais claramente a profundidade da cena. Então aqui você tem mais foco nesse porta-retrato aqui e tem um pouco mais de foco também, mais nitidez nesta imagem que está aqui na frente, que é justamente a caixinha de música. Então, veja, se eu aumentei o número, eu diminuí a abertura, e diminuindo a abertura, eu aumentei a profundidade de campo. E por fim, eu tenho uma terceira imagem, onde eu tenho aqui uma abertura muito pequena, que é a abertura 22, é o mínimo de abertura dessa lente, que é uma abertura pequeniníssima, é um orifício pequeniníssimo, muito pequeno, e você vê, se eu tenho uma abertura muito pequena, eu tenho maior profundidade de campo. Lembrando, quanto maior for o número aqui no F, que é a abertura do diafragma, menor vai ser a abertura. E se menor é a abertura, como é inversamente proporcional à profundidade de campo, eu vou ter uma profundidade de campo bem maior. Perceba que aqui eu consigo ver claramente a profundidade da cena, eu consigo ter nitidez na caixinha de música, no objeto em foco aqui no centro e também no porta-retrato aqui atrás. E até o finzinho aqui do vidro eu consigo ver mais claramente. Então eu tenho mais nitidez na minha cena, eu consigo perceber melhor a profundidade da cena. Então isso aqui é um comparativo da mesma foto para que você possa ver a diferença da abertura do diafragma na profundidade de campo. E perceba que eu tenho também velocidades e ISOs diferentes. Por quê? A fotometria é o equilíbrio entre ISO, velocidade do obturador e a abertura do diafragma. Então, aqui eu tenho uma abertura maior, mais luz entrando. Se mais luz entra, eu preciso que a velocidade seja maior também, porque o tempo que o obturador vai ficar aberto é menor para que eu tenha luz ideal. E o sensor não precisa estar tão sensível à luz que entra, por quê? Porque eu tenho bastante luz entrando, porque eu tenho um espaço muito grande, a abertura é muito grande para poder entrar luz. Então, na outra foto já tem um ISO um pouco maior, é um ISO 3200, o dobro da anterior, porque a abertura aqui já é menor e a velocidade também é menor, porque se a abertura é menor, fecha, entra menos luz. Então eu preciso deixar mais tempo, por mais tempo, a luz entrando para poder ter a fotografia. E aqui ainda mais. Aqui eu tenho uma velocidade de 5, que é como se fosse a 1/5 de segundo. Então divida 1 segundo por 5 e é um desses elementos, dessas partes, dessa divisão, é o tempo que ficou. Para a fotografia é um tempo bastante grande. Então ele ficou por muito tempo para poder conseguir a luz ideal e fazer a imagem. Então perceba essas diferenças, essas nuances. É preciso, se eu mexo em um item, eu preciso equilibrar os outros para poder manter o nível de luz ideal para minha fotografia. E perceba também a influência da abertura do diafragma na profundidade de campo de cada uma dessas imagens. Então, esse é o cenário geral do que é e de como influencia a abertura do diafragma na composição da imagem e na profundidade de campo. Então, isso é para que você perceba melhor essas nuances e essas influências. Então, depois aqui da relação da abertura do diafragma com a profundidade de campo,
Vamos especificamente para a profundidade de campo. Eu já falei um pouco sobre o que é essa profundidade de campo, mas detalhando mais, aprofundando mais, é a maneira como o objeto se destaca, como ele está em foco dentro da cena, diante dos demais objetos. E aí, isso vai interferir, como eu já falei, na impressão de distância e de profundidade entre um objeto e outro, e entre o objeto em foco e o restante da cena. Então, isso é a profundidade de campo, essa a influência dela e é o que a define. E a gente já viu que a abertura do diafragma é um elemento muito forte de influência da profundidade de campo, mas outros dois itens influenciam na profundidade de campo. Então, o primeiro, como a gente já falou, é o diafragma, que a relação é inversamente proporcional, como a gente já viu. Quanto maior a abertura do diafragma, menor a profundidade de campo. O outro item é a distância entre objetos. Perceba, por exemplo, nós tínhamos 3 itens nas imagens anteriores, no comparativo. Quanto mais distante um objeto do outro, diferente vai ser a ideia de profundidade de campo, porque se eu tenho este objeto aqui, no caso um dedo em foco, quanto mais distante o meu rosto estiver do meu dedo, se o dedo estiver em foco, maior vai ser a interferência na profundidade de campo, porque se o foco está aqui, quanto mais distante de mim estiver, mais desfocado eu vou estar, e isso vai interferir na profundidade de campo. Então, se eu estou aqui e a parede está muito longe, você vai ver a parede mais desfocada. Então, você vai ter menos ideia de profundidade de campo. A profundidade de campo vai ser menor. Então, perceba que a distância entre os objetos da cena vai também influenciar na sua percepção da profundidade de campo. E o outro ponto, o terceiro elemento de diferenciação da profundidade de campo é a distância focal, que é justamente a distância focal que diz respeito à sua lente ou à sua objetiva. E a distância focal nada mais é do que a distância entre o ponto de convergência da luz, que é o espelho convergente da lente da sua câmera, da objetiva da sua câmera, e o sensor. Então, que aí é medida em milímetros. Tem aqui para vocês verem, nesse caso aqui, essa é uma lente de 50 milímetros. Então, a distância focal aqui é 50 milímetros. Então, nesta lente, a distância focal é de 50 milímetros. E se a distância focal é de 50 milímetros, a relação vai ser diretamente proporcional à profundidade de campo. Um número menor, uma lente de 50 milímetros, que é considerada uma objetiva normal, e é considerada uma objetiva normal ou lente normal, porque ela se assimila muito ao nosso ponto de visão, ao ponto de visão dos nossos olhos, ao ponto de visão do olho humano. Então, se eu tenho menor distância focal, 50 milímetros no caso, eu vou ter menor profundidade de campo. E é por isso que as lentes de 50 milímetros são excelentes para poder fazer fotografias do tipo retrato, para fazer retratos, porque ela desfoca bastante. Ela tem uma pequena distância focal. Se a luz que entra pela lente está mais perto do sensor, ela vai ser uma lente mais clara, capta mais luz e ela vai ter um efeito de desfocado mais interessante, porque ela vai ter menos profundidade de campo, porque a distância entre o ponto de convergência da luz e o sensor da câmera vai ser menor. Então, a relação entre distância focal e profundidade de campo é diretamente proporcional. Se a distância focal é menor, a profundidade de campo também é menor. Diferente da abertura do diafragma, porque se a abertura do diafragma é maior, a profundidade de campo vai ser menor. Então, são esses 3 itens que vão influenciar diretamente na profundidade de campo da fotografia. Então, já que a gente falou de foco, do que está em foco, do que está em destaque, a gente vai descobrir agora o que é exatamente o foco. Bem, o foco, como você já deve ter percebido, ou intuitivamente, ou pelo que você já ouviu falar, você já deve ter percebido que o foco é o que está com mais nitidez, é o que está com mais destaque em determinada cena, em determinado cenário. E aí, o foco ele é controlado na lente. Assim como o diafragma ele está na lente, o foco também está na lente. Aqui, ó, você pode ver que é um movimento aqui da lente, que é justamente para controlar o foco. O foco ele é controlado na lente da sua câmera. Se você não utiliza uma DSLR, você utiliza uma câmera compacta,
O foco, muito provavelmente, vai ser automático, você não vai ter o controle do foco. E aí, em alguns smartphones e tablets, quando você toca na tela, dá um toque na tela em um objeto específico, ele vai focar lá. Ele tanto vai utilizar o ponto que você tocou para poder medir a luz, ou seja, para poder fazer a fotometragem daquela imagem, quanto vai utilizar o foco, aquele pontinho da tela em que você clicou. Muitas câmeras compactas hoje também têm esse mecanismo, esse sistema, mas o foco vai ser sempre automático nesses casos. E aí ele está na lente e ele vai regular a nitidez da cena. E aí o seu poder está inteiramente associado à profundidade de campo, porque o foco vai determinar a profundidade de campo a partir daqueles itens que a gente viu no item anterior. E aí, para as DSLR, você vai ter na objetiva, na lente, a possibilidade de colocar no manual ou no automático. Só tirando essa lente aqui para que vocês possam ver. Aqui, ó, vocês têm AF e MF na lente, que está aí também disponível para vocês verem nos slides aqui. AF, MF. AF é autofocus e MF manual focus, ou seja, foco manual e foco automático. Na maior parte das DSLRs, nas lentes das DSLR, você vai poder controlar se o foco é manual ou se o foco é automático. Mas nos smartphones, nos tablets e nas câmeras compactas, o foco vai ser quase sempre automático, você não vai ter o controle direto disso, a menos nos casos que eu falei. Alguns você pode clicar em um determinado lugar da tela e ele vai focar naquele objeto da área em que você tocou na tela. Então, essa é a ideia do foco, que está diretamente associada à profundidade de campo. E aí, se a profundidade de campo é maior, eu tenho menos nitidez no fundo, porque eu tenho menos ideia, eu consigo perceber menos a profundidade daquela cena. E é o foco quem vai fazer esse papel de diferenciador, de regular a nitidez para também influenciar na sua percepção da profundidade da cena. Então a gente conclui aqui essa segunda parte deste módulo sobre fotometria e conceitos básicos, e na terceira etapa que vem aí, que a gente vai ver, a gente vai aprofundar mais os conhecimentos sobre a velocidade do obturador e o ISO, e vai entender a relação de equilíbrio entre ISO, velocidade do obturador, e abertura do diafragma, que a gente já compreendeu bem nesta segunda etapa da aula.